Você já parou para pensar no que significa estar preparado para servir seu país, dedicar anos de sua vida ao treinamento militar, conquistar uma patente de oficial e então ser reduzida a um estereótipo cruel em um único momento? E se fosse você que tivesse sua competência questionada não pelo seu desempenho, mas pela cor da sua pele? Existe um momento na vida de qualquer pessoa quando a realidade se apresenta de forma mais crua do que esperávamos. Para a tenente Joana, esse momento chegou em uma manhã de inspeção militar, quando suas qualificações profissionais foram completamente ignoradas em favor de um preconceito ancestral que ainda permeia as instituições que deveriam zelar pela igualdade. A história que compartilho hoje não é apenas sobre um caso isolado de racismo institucional. É sobre a coragem silenciosa de uma mulher que escolheu transformar a humilhação em resistência e sobre como pequenos atos de discriminação revelam feridas muito mais profundas em nossa sociedade. Joana sempre soube que o caminho seria desafiador. Filha de uma família da periferia, cresceu observando como sua mãe doméstica retornava exausta do trabalho, mas nunca sem antes verificar se os deveres escolares estavam completos. Havia algo naqueles olhos cansados que transmitia uma mensagem silenciosa. Você pode ser mais. Você deve ser mais. O sonho militar nasceu aos 12 anos, quando assistiu a uma parada cívica. Não eram apenas as fardas impecáveis ou a disciplina que a fascinavam, mas a sensação de propósito que emanava daqueles soldados. Ali estava uma carreira onde o mérito poderia falar mais alto que as circunstâncias de nascimento. Ou assim ela acreditava. Os anos de preparação foram intensos. Academia militar, treinamentos rigorosos, provas de resistência física e mental. Cada conquista representava não apenas seu progresso pessoal, mas carregava o peso simbólico de gerações de mulheres negras que não tiveram as mesmas oportunidades. Durante a formação, Joana desenvolveu uma relação particular com o silêncio. Não o silêncio da submissão, mas aquele que observa, analisa e compreende. Ela aprendeu a ler as entrelinhas dos comentários aparentemente inocentes, a identificar quando a dureza excessiva de um superior não tinha relação com exigência profissional, mas com desconforto diante de sua presença naquele espaço. Quando finalmente conquistou a patente de tenente, o momento deveria ter sido de pura celebração. Sua mãe, presente na cerimônia, chorou silenciosamente enquanto observava a filha receber as insígnias. Naquelas lágrimas havia orgulho, mas também uma preocupação maternal que transcendia palavras. Ambas sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando. A rotina militar se tornou seu universo. Joana se destacava nas atividades práticas, demonstrava liderança natural e mantinha um relacionamento respeitoso com subordinados e superiores. Havia encontrado um equilíbrio delicado entre ser firme o suficiente para ser respeitada e diplomática o bastante para navegar pelas complexidades hierárquicas. Seus colegas gradualmente reconheceram sua competência, embora alguns nunca conseguissem disfarçar completamente o espanto diante de suas qualificações. Como se a excelência profissional de uma mulher negra fosse uma anomalia que desafiava suas concepções preconcebidas sobre capacidade e mérito. A manhã da inspeção começou como qualquer outra. Joana havia chegado mais cedo para revisar os procedimentos, verificar se todos os protocolos estavam sendo seguidos adequadamente. A responsabilidade de uma inspeção militar não era algo que ela tratava com leveza. Cada detalhe importava. Cada aspecto seria minuciosamente examinado. Quando o oficial superior responsável pela inspeção chegou, Joana se posicionou conforme estabelecido pelo protocolo. Estava uniformizada impecavelmente, postura militar correta, pronta para receber as orientações e responder às questões que surgissem durante o processo. O que aconteceu a seguir revelou como preconceitos profundamente enraizados podem se manifestar de forma aparentemente casual, mas devastadoramente eficaz. O oficial, sem sequer verificar sua identificação ou patente, direcionou-se a ela com uma naturalidade perturbadora. Onde estão os responsáveis pela limpeza? Você pode me mostrar onde ficam os materiais de faxina? Naquele momento, o tempo pareceu se suspender. Joana sentiu algo se quebrar internamente, não apenas pela humilhação pessoal, mas pela percepção brutal
de que anos de dedicação, sacrifício e conquistas profissionais poderiam ser apagados por um único olhar preconceituoso. A resposta que ela deu foi medida, respeitosa, mas carregada de uma dignidade inabalável. Senhor, sou a tenente Joana, responsável por esta sessão. Estou aqui para auxiliar na inspeção, conforme estabelecido pelo protocolo. O constrangimento do oficial foi evidente, mas não suficiente para gerar um pedido de desculpas adequado. Um aceno de cabeça, uma mudança súbita de tom, como se nada tivesse acontecido. Para ele, talvez fosse apenas um mal-entendido sem maiores consequências. Para Joana, representava a materialização de todos os medos que havia carregado silenciosamente ao longo de sua carreira. O que mais a marcou não foi apenas o incidente em si, mas a reação dos colegas presentes. Alguns desviaram o olhar, outros fizeram de conta que não ouviram. O silêncio cúmplice foi, em muitos aspectos, mais doloroso que a ofensa inicial. Revelava como o racismo institucional se perpetua não apenas através de ações deliberadas, mas também pela omissão daqueles que presenciam injustiças e escolhem não reagir. Nas horas seguintes, Joana continuou exercendo suas funções com a mesma competência de sempre. Não permitiu que o incidente comprometesse seu profissionalismo, mas internamente processava a complexidade emocional daquele momento. Havia uma parte dela que queria gritar, denunciar, fazer com que o mundo entendesse a violência simbólica que havia sofrido. Outra parte, mais pragmática, sabia que reações excessivas poderiam comprometer sua carreira e validar estereótipos sobre mulheres negras agressivas. A decisão de como proceder não foi simples. Joana compreendeu que estava diante de uma escolha que transcendia suas circunstâncias pessoais. Sua resposta poderia influenciar como futuras mulheres negras seriam percebidas naquele ambiente. Carregar esse peso adicional, além de suas responsabilidades profissionais, era uma carga que nenhum colega homem ou branco precisava suportar. Conversando com sua mãe naquela noite, Joana encontrou a sabedoria que precisava. Filha, disse a mulher que havia passado décadas limpando casas alheias para garantir um futuro melhor para a família, não há nada de errado em ser faxineira. O problema está em quem acha que conhece você apenas olhando sua pele. Aquelas palavras carregavam uma profundidade que ia além do consolo maternal. Revelavam uma compreensão sofisticada sobre dignidade do trabalho, sobre como o preconceito opera através da hierarquização de profissões, e sobre a importância de responder à discriminação sem reproduzir outros tipos de preconceito. Nos dias seguintes, Joana optou por uma abordagem que combinava firmeza e estratégia. Documentou o incidente oficialmente não como uma denúncia dramática, mas como um relato profissional sobre a necessidade de treinamentos em diversidade e inclusão. Sua narrativa foi cuidadosa, factual, focada em soluções construtivas. A resposta institucional foi típica de organizações que enfrentam questões sensíveis: reconhecimento formal do problema, promessas de melhorias, implementação de protocolos que, na prática, mudavam pouco da cultura organizacional. Mas Joana não estava interessada apenas em respostas imediatas. Entendia que transformações culturais acontecem gradualmente, através de persistência e consistência. Ela começou a usar sua posição para criar mudanças sutis, mas significativas. Durante treinamentos que ministrava, incluía discussões sobre respeito mútuo e reconhecimento profissional. Não eram palestras sobre diversidade, mas conversas orgânicas sobre liderança eficaz e relacionamento interpessoal. Suas abordagens eram tão naturais que colegas absorviam as mensagens sem perceber que estavam passando por um processo educativo sobre preconceito. Comentem aí embaixo. De onde vocês estão assistindo? E qual foi a história que mais os tocou aqui no canal? Adoro saber como essas narrativas chegam até vocês e que reflexões provocam em suas vidas. O que Joana descobriu ao longo dos meses seguintes foi que o incidente havia se tornado um catalisador para conversas que precisavam acontecer há muito tempo. Outros militares começaram a compartilhar experiências similares, revelando que discriminação não era um caso isolado, mas um padrão que precisava ser reconhecido e enfrentado.
Ela percebeu também que sua maneira de lidar com a situação inspirou mudanças em pessoas que jamais imaginou alcançar. Um sargento, pai de uma menina negra, procurou-a para conversar sobre como preparar a filha para enfrentar desafios similares. Uma cabo relatou que, observando a postura de Joana, encontrou coragem para denunciar assédio que vinha sofrendo silenciosamente. A transformação mais significativa, porém, aconteceu na própria percepção de Joana sobre seu papel naquele ambiente. Compreendeu que sua presença ali não era apenas sobre competência profissional individual, mas sobre abrir caminhos para outras pessoas que viriam depois dela. Cada pequena vitória, cada momento em que demonstrava excelência, cada situação em que respondia com dignidade aos desafios, representava uma contribuição para um futuro mais justo. Meses depois do incidente, durante uma cerimônia de promoção, Joana observou uma jovem soldada negra recebendo uma condecoração por desempenho excepcional. Naquele momento, compreendeu que mudanças reais acontecem através de exemplos consistentes, não de confrontos dramáticos. A presença digna daquela jovem militar no pódio era, em parte, fruto de batalhas silenciosas travadas por mulheres como ela. O oficial que a havia confundido com uma faxineira nunca se desculpou formalmente, mas Joana notou mudanças sutis em seu comportamento. Ele passou a cumprimentá-la adequadamente, a reconhecer publicamente suas contribuições profissionais. Não era o reconhecimento ideal do erro cometido, mas representava uma evolução que ela decidiu aceitar como progresso, mesmo que imperfeito. A mãe de Joana, durante uma visita ao quartel para uma solenidade, foi recebida com as honras devidas à família de um oficial. Observando o respeito demonstrado pelos colegas da filha, ela compreendeu que os sacrifícios haviam valido a pena. Não apenas pelos benefícios individuais, mas pelo simbolismo de ter uma filha ocupando espaços antes considerados inacessíveis. Joana aprendeu que resistência nem sempre se manifesta através de confrontos diretos. Às vezes, a forma mais poderosa de resistir é existir com excelência em espaços que tentam nos diminuir, mantendo a dignidade mesmo quando outros questionam nossa presença e construindo pontes onde outros enxergam apenas muros. A experiência a ensinou também sobre a importância de comunidade. Descobriu que existiam redes informais de apoio entre militares negros, grupos que se formavam naturalmente para compartilhar estratégias de navegação pelos desafios específicos que enfrentavam. Essa solidariedade silenciosa se tornou uma fonte importante de força e orientação. Ela começou a perceber que cada geração enfrenta suas próprias batalhas, mas também herda as vitórias conquistadas pelas gerações anteriores. Sua presença naquele posto militar era possível, porque outras mulheres negras haviam lutado pelo direito à educação, ao voto, ao trabalho digno, e sua perseverança atual abriria portas para as próximas gerações. A relação com a própria identidade também se transformou. Joana compreendeu que ser uma mulher negra em posição de liderança militar significava carregar múltiplas responsabilidades, representar competência profissional, desafiar estereótipos, inspirar outras pessoas que se identificavam com sua trajetória e ainda assim manter-se fiel à sua individualidade. O incidente, que poderia ter sido apenas uma ferida, se transformou em fonte de propósito mais profundo. Joana passou a usar sua experiência para orientar outros militares que enfrentavam discriminação, oferecendo não apenas conselhos práticos, mas principalmente um exemplo de como é possível manter integridade e dignidade mesmo em circunstâncias adversas. Ela desenvolveu uma compreensão sofisticada sobre como mudanças sociais acontecem. Não através de revoluções súbitas, mas mediante transformações graduais que ocorrem quando pessoas se recusam a aceitar limitações impostas por preconceitos, quando demonstram excelência consistente apesar dos obstáculos, e quando criam espaços de diálogo onde antes existia apenas silêncio. Anos depois, quando Joana foi promovida a major, o evento teve um significado que transcendia sua conquista pessoal. Representava a consolidação de uma presença que havia sido questionada, o reconhecimento institucional de competências que alguns tentaram negar e, principalmente, a materialização de possibilidades para outras mulheres negras que sonhavam com carreiras militares.
Durante a cerimônia de promoção, ela observou rostos na plateia, colegas que haviam testemunhado sua jornada, familiares orgulhosos e, especialmente, jovens mulheres negras para quem sua trajetória representava a prova de que certos sonhos eram alcançáveis. Naqueles olhares atentos, Joana viu o reflexo de sua própria adolescência, quando assistir a uma parada militar despertou possibilidades que pareciam distantes. A transformação mais significativa, talvez, tenha sido internal. Joana aprendeu a carregar sua identidade com orgulho, sem defensiva nem desculpas. Compreendeu que ser subestimada poderia ser uma vantagem estratégica, permitindo que suas ações falassem mais alto que expectativas preconcebidas. E, principalmente, descobriu que a autenticidade era mais poderosa que conformidade. O relacionamento com a mãe também ganhou novas dimensões. Conversas que antes giravam em torno de preocupações maternas se transformaram em diálogos entre duas mulheres que compreendiam, cada uma à sua maneira, os desafios de ocupar espaços onde sua presença desafiava normas estabelecidas. A filha militar e a mãe doméstica descobriram que compartilhavam uma dignidade fundamental que transcendia diferenças profissionais. Hoje, quando Joana orienta jovens militares, sua abordagem combina pragmatismo e idealismo. Explica que haverá momentos difíceis, situações onde serão subestimados ou enfrentarão preconceitos, mas também ensina que essas experiências, por mais dolorosas que sejam, podem se transformar em fonte de força e propósito quando enfrentadas com integridade e determinação. A história de Joana não é única, mas representa milhares de trajetórias similares que acontecem silenciosamente em diferentes instituições. São narrativas de pessoas que transformam obstáculos em oportunidades, que usam a adversidade como combustível para a excelência e que compreendem que mudanças sociais significativas acontecem através de exemplos consistentes, não apenas de discursos eloquentes. O que começou com um momento de humilhação se transformou em uma jornada de autodescoberta e propósito social. Joana aprendeu que verdadeira vitória não está em nunca enfrentar preconceito, mas em responder a ele de maneira que preserve nossa dignidade e abra caminhos para outras pessoas que virão depois de nós. Se essa história tocou você de alguma forma, considere se inscrever no nosso canal para acompanhar mais narrativas sobre resiliência, superação e transformação social. Compartilhe também com pessoas que possam se beneficiar dessas reflexões. Às vezes, conhecer a jornada de outros pode iluminar nossa própria caminhada e nos dar coragem para enfrentar nossos próprios desafios com mais sabedoria e determinação.